Tá claro para vocês que a gente não aboliu a escravidão em 1888? Porque se não tá claro, eu vou explicar nesse vídeo. Eu queria traçar um paralelo, inclusive, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fazer a abolição da escravidão e logo em seguida vai criar as leis Jim Crow, que são as leis que permitem a segregação racial. Então, eles param, né, por uma série de motivos, na verdade, muito mais porque certo modelo de escravidão fica anacrônico, passa-se a precisar de outro tipo de modelo de escravidão que a gente chama de trabalho assalariado, e que esse trabalho assalariado ele pode até assumir algumas formas que parecem livres, né? O trabalhador bem remunerado se sente livre, mas ainda assim, para a população negra e para as populações periféricas, beira muito parecido o que a gente vê na escravidão, tá? Salários que não permitem uma vida digna, salários que não permitem que as pessoas sejam livres, salários que não permitem que as pessoas tenham o mínimo de dignidade possível para fazer parte do sistema, né? Para fazer parte, para falar, olha, para entrar na vida pública, né? Se a gente vive numa democracia onde a gente escolhe os governantes, onde a gente escolhe que tipo de mundo que a gente quer viver, a gente precisa de ferramentas cognitivas e ferramentas físicas, biológicas, para entrar nesse discurso, para entrar nesse jogo que a gente chama de democracia, né? Mas democracia burguesa não é sobre a escolha das pessoas mais pobres, periféricas. Democracia burguesa é apenas uma jogada de marketing para que as pessoas consigam se iludir, né? Se iludir de que estão tendo algum tipo de escolha, quando na verdade não estão. Então, o nosso sistema de trabalho, ele é baseado na escravidão. Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas antes eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Antes disso, né, eu queria comentar, vai fazer sentido, tá? Eu queria fazer uma citação do Slavoj Zizek, não sei pronunciar direito, tá? Que ele muito famoso, inclusive, quando ele fez no Occupy Wall Street, tá? Eu vou ler aqui, tá no meu notebook. Não se apaixonem por si mesmos, nem pelo momento agradável que estamos tendo aqui. Carnavais custam muito pouco. O verdadeiro teste de seu valor é o que permanece no dia seguinte, ou a maneira como nossa vida normal e cotidiana será modificada. Apaixone-se pelo trabalho duro e paciente. Somos o início, não o fim. Nossa mensagem básica é: o tabu já foi rompido. Não vivemos no melhor mundo possível. Temos a permissão e a obrigação de pensar em alternativas. Há um longo caminho pela frente e em pouco tempo teremos de enfrentar questões realmente difíceis. Questões não sobre aquilo que não queremos, mas sobre aquilo que queremos. Qual organização social pode substituir o capitalismo vigente? De quais tipos de líderes nós precisamos? As alternativas do século XX, obviamente, não servem. Então não culpe o povo e suas atitudes. O problema não é a corrupção ou a ganância, mas o sistema que nos incita a sermos corruptos. Embora eu não seja grande fã do Zizek, né? Já vi algumas entrevistas dele que eu não gostei, também nunca li muita coisa, mas ele se dá bem nessa, né? A gente está num sistema que incita isso tudo, tá? Vamos pegar a vinícola, por exemplo, né? A vinícola com trabalho escravo, é isso, é um trabalho escravo, né? Tinha gente armada, eles contraíam dívidas, eles estavam recebendo muito mal, e estavam achando que iam receber bem, né? Estavam achando que iam receber bem, entre aspas, porque o capitalismo faz isso, ele joga lá para baixo o salário e faz com que as pessoas, quando ganham um pouco mais do que essa miséria, elas se sintam que estão recebendo bem, né? Então, diante de todas essas atrocidades, o que acontece? O que a justiça burguesa, por exemplo, faz? Confisca todas as três empresas, né? Aurora, Salton e Garibaldi. Essas vinícolas não vão ser responsabilizadas, não foram responsabilizadas. O que a nossa justiça determinou é 7 milhões de multa para as três, tá? Não é para cada uma, é para as três. Isso é Porra, Zé! Caralho! Imagine que você comete um crime como assassinato, ou escraviza alguém, ou estupra alguém, e daí a justiça vai lá e te dá de multa R$2, R$5, sei lá. Né? Não fiz as contas, mas assim, uma quantia irrisória que não vai fazer nenhuma diferença. Isso é punição? Isso tem o objetivo de realmente
coibir aquele comportamento, porque esse é o discurso, né? A gente vai ter punição para coibir certo tipo de comportamento que a gente concorda, ou minimamente, né? E espero que pelo menos acerca da escravidão a gente concorde, embora a direita, né? Eu tenha visto post de pessoas, sempre pessoas de direita, porque é a direita que defende a escravidão, sempre pessoas de direita, eu tenho visto post de pessoas vibrando pelas vinícolas, tá? Teve gente que tava comemorando e falando, força aí pras vinícolas, tá? Então, assim, fora essas pessoas, né? Vamos supor que a gente concorda, né? Que escravizar, matar, estuprar é errado, né? Eu sei que as pessoas de direita tendem a não concordar com isso, mas, assim, vamos supor que a gente concorda. O discurso da prisão é que o objetivo é coibir esse comportamento. Será que esse comportamento está sendo coibido quando a gente usa como punição um troquinho do café? Então, quando vem à tona essa escravidão e a justiça corrobora, fala assim, a gente aceita a escravidão, a gente vai fazer um joguinho de marketing, um teatrinho para fingir que a gente não aceita, porque o liberalismo é sempre isso, o liberalismo é sempre vender a opressão sobre o discurso da liberdade, assim como, né, senhores de escravos fundaram o liberalismo e falaram que estavam criando uma doutrina em nome da liberdade, enquanto oprimiam, matavam e exploravam a mão de obra e até estupravam seus escravos. Então, assim, não está existindo uma punição. Você quer punir de verdade? Primeiro, né? Pode ser a cadeia. Eu sei que eu sou um semi-abolicionista, mas a gente tem inclusive curso sobre vigiar e punir, né? A gente poderia ter aí toda uma outra abordagem que não vem ao caso nesse momento, porque o que a gente tem como punição é a cadeia, tá? Eu também sou semi-abolicionista, não sou abolicionista. Mas vamos pensar que todas essas empresas, com seus lucros quase bilionários, todas essas empresas poderiam ser confiscadas e usada todo o dinheiro para indenizar as pessoas ali. Todo o dinheiro. Por que não? O objetivo não é coibir esse comportamento? Você acha que se a gente começasse a confiscar a empresa com trabalho escravo, as empresas iam se sentir tão confortáveis a fazer trabalho escravo assim? Então, por que não? Por que não tem nem lei para isso? Porque quem faz a lei é as pessoas que estão servindo os interesses da classe dominante. Não poderia existir tolerância à escravidão. A gente não precisa pensar muito para imaginar inúmeras maneiras eficientes de lidar com isso, de punir isso. A gente não faz porque não faz parte do sistema, porque o sistema capitalista endossa a escravidão. Endossa tanto que no momento que vem à tona, tem isso, né? Notícia, investigação, etc., às vezes entra na moda. Então entrou na moda e começa a surgir um monte de coisa acerca da escravidão, inclusive o Lollapalooza. E eu acho muito bonitinho, né? Muitas pessoas progressistas de esquerda falando, não vou mais tomar vinho dessas vinícolas, etc. O que eu acho belo e moral, também não vou. Mas assim, né? Não vamos se iludir que boicote funciona alguma coisa, porque a própria moral capitalista é extremamente tolerante com a escravidão. No máximo é esse furor inicial, o que nem acontece para muita gente, tá? É capaz deles terem aumentado ainda as vendas. Isso acontece muito, né? Algum artista ou pseudo-celebridade, sei lá, fala alguma besteira racista, homofóbica, etc. O que acontece é que eles aumentam a popularidade deles. Então, assim, boicote não funciona, mas isso não é um bom motivo para não boicotar. E muita gente que achou legal, né, criticar as vinícolas, de repente o bicho pega quando o que está acontecendo é, na verdade, no Lollapalooza, né, que é um festival com um monte de banda legal, bandas que eu inclusive gosto muito artista que tem discurso progressista, e de repente quase nenhum pio, né, eu não lembro agora. Se tu lembra, coloca aqui nos comentários, a gente precisa fazer menção. Eu não lembro quem foi que se posicionou. Eu até entendo a banda que já estava com contrato, nem sempre todas as bandas são bandas extremamente famosas e já consolidadas, essas têm menos desculpa, inclusive, mas assim, existe um contrato e existe, às vezes, uma quebra de contrato pode gerar um prejuízo muito grande, que inclusive não vai prejudicar só os artistas ali da banda, mas toda uma cadeia de trabalhadores que trabalham para eles, tá? Então, eu até entendo a banda que vai tocar no festival, tá? Porque tem um contrato ali e pode ser ruim não cumprir o contrato. Mas agora, nem se posicionar, porque eu também duvido que no contrato tivesse escrito, você não pode se posicionar contra trabalho escravo. Isso com certeza não estava no contrato. Então você não vai quebrar contrato nenhum em se posicionar de maneira enfática contra a escravidão e contra o que esse festival está fazendo,
E mais uma vez, né, cadê o confisco da propriedade? Cadê a punição de fato para os responsáveis? E cadê a atribuição correta de responsabilidade? Porque uma das maneiras que o capitalismo faz para manter a escravidão e para garantir essa opressão é a terceirização, né? A empresa vai lá, terceiriza, ela sabe do que está acontecendo. Se você for nas notícias das vinícolas, por exemplo, tá? Isso aconteceu lá em Bento Gonçalves e cidades ao redor, as pessoas estão comentando, todo mundo sabia. Gente, todo mundo sabia. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que todo mundo sabia. Eu já tive lá em Bento Gonçalves e Redondezas 2 vezes, conheço pessoas, inclusive, de lá, e lá, gente, é bolsonarismo. Bolsonarismo predomina, e inclusive, só uma curiosidade, tá? Eu tive lá, inclusive, visitando algumas vinícolas há alguns anos atrás, e uma coisa que me chamou a atenção é que lá existe um IF, um Instituto Federal, pago com dinheiro público, então, que fornece técnico em enologia. Eles treinam, então, adolescentes que fazem o ensino médio técnico para trabalhar ali nas vinícolas, financiado com dinheiro público, para que gere-se um lucro privado. Esse é o estado mínimo do liberalismo, tá? Esse é literalmente o estado mínimo do liberalismo. O Estado vai fornecer toda a infraestrutura necessária, inclusive pesquisa científica, porque pesquisa científica é coisa de Estado, pesquisa que não dá lucro, o privado não vai fazer, e muitas pesquisas não dão lucro, tá? Então, assim, a pesquisa científica e toda a infraestrutura necessária vai ser fornecida pelo público para que o privado tenha seu lucro. Essa é a lógica. Então, Estado, muito dinheiro estatal, muito dinheiro estatal investido e muitos privilégios como a permissão da escravidão. Então, dito isso, eu tenho vergonha de todo artista que tocou no Lollapalooza e não se pronunciou, e eu tenho vergonha de toda essa esquerda neoliberal. Claro que, né, direita eu não preciso nem falar, né? Pra mim, direita tá fechado com escravidão, com homofobia, com assassinato, com tudo que é de ruim, porque eu já fui muito crucificado com isso, e quanto mais eu sou crucificado, mais eu confesso que eu realmente fica cada vez mais sólido, né? Que a direita é a defesa dessas coisas, tá? Dessas atrocidades, sobre o discurso de ser contra, muitas vezes não, muitas vezes é explícito, né? Então pessoas de direita vieram defender as vinícolas publicamente. A direita nem se fala, mas tem toda uma esquerda neoliberal que gosta de lacrar. Então, assim, se faz bem pra minha imagem, se faz bem pra minha carreira, eu vim e dar uma lacrada e falar dos direitos dos homossexuais, e falar de racismo, e falar contra a escravidão, se isso vai fazer bem pra minha carreira, massa, eu tô fechado, eu quero pink money, eu quero todo o money possível. Se não faz, boca calada. Boca calada, porque o que as pessoas vão achar? Eu não sou também nenhum extremista, né? Uma coisa é a escravidão da vinícola, que não vai me prejudicar. Outra coisa é a escravidão do Lollapalooza. Porra, eu queria estar no Lollapalooza, eu queria ter dinheiro pra ir no Lollapalooza. Infelizmente eu não tenho, né? Porque 90% da população ganha até R$3.500, então o próprio preço do ingresso já mostra que ele não é acessível para a maior parte da população. Então a gente tem um sistema que cria todo um sistema familiar e educacional para normalizar a escravidão, para normalizar todas as violências psicológicas, culturais, institucionais que fazem a escravidão ser aceitável. A gente dá dinheiro, a gente enche o cu de dinheiro de empresas capitalistas que trabalham com a escravidão. Quando a gente quer fazer um teatrinho, a gente cobra um troquinho do café como punição para elas, não pune nenhum responsável, tá? Então, o Ladislau Dalbor tem um livro, A Era do Capital Improdutivo, e a partir desse livro fica claro que o objetivo é desresponsabilizar toda a classe burguesa de qualquer ato, de qualquer ato, de qualquer ato, de qualquer ato, de qualquer ato. É por isso que rico não vai pra cadeia. A gente vai apenas fingir que a gente é contra a escravidão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.